Após entregar defesa, Bolsonaro aguarda definição de Moraes sobre prisão. E eu já começo deixando a minha opinião, que eu já falei, meu irmão. Se o Alexandre de Moraes mandar prender o Bolsonaro agora, vai ser um tiro no pé horroroso, vai ter uma coisa ridícula, vai ser uma coisa infantil, vai ser um presente para os bolsonaristas, né? Vamos reforçar que estão esticando o cabo, a corda até o último segundo de tensão, né? Por que ele fez isso? Ele só prejudicou a luta de quem quer o Bolsonaro preso. Ele só prejudicou. Assim, é ridículo a decisão do Bolsonaro usar a tornozeleira, ridícula a decisão dele não poder dar entrevista, ridícula a decisão dele ter que se explicar em 24 horas pelo que ele falou na Câmara. Ridículo, tá? Então, o Brasil é aquele país que, mesmo quando você vai fazer o certo, você faz o certo da forma errada. É impressionante, cara. É impressionante, né? E aí, meu irmão? Vem ele, hein? Vem o Eduardo Bolsonaro. Esse corte aqui é maravilhoso. O Eduardo Bolsonaro que tava todo... porque eu vim aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei mesmo, meu. Trabalhei pra ter tarifa. Trabalhei pra os Estados Unidos jogar uma bomba atômica no Brasil mesmo. E se ficar cenário de terra arrasada, pelo menos eu me vinguei desses ditadores. Que eu já falei, o Eduardo Bolsonaro, o cara que da porta pra dentro, ele tá sendo um grande guerreiro. Em nome da família dele, se pegar o Carlos Bolsonaro, se pegar o Jair Bolsonaro, se pegar o Flávio Bolsonaro, eles estão olhando pro Eduardo e falando, caramba, mano, o cara tá defendendo nosso papai mesmo. Só que você é que tá pagando a conta. Ele tá defendendo o pai dele, colocando você na linha de frente. Aí fica fácil também, né? Então vamos lá. O Eduardo Bolsonaro, vendo que pegou mal pra caramba essa história, né? Porque não, a economia paulista, a economia catarinense, a economia brasileira não quer se sacrificar em nome da liberdade do teu pai, aquele ladrão traidor, tá? Vamos lá. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e jornalista Paulo Figueiredo afirmam que pediram a Donald Trump sanções apenas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e não imaginavam que o presidente norte-americano poderia aplicar uma taxação pesada como a que decretou na semana retrasada. Então, primeiro, olha, nós aqui nos Estados Unidos, lembra o Gustavo Gayer? Nós trabalhamos aqui para que o Brasil não fosse taxado. Agora, os países do BRICS aqui vão ser taxados todos e o Brasil, igual os outros, vai ser só em 10%. Dê parabéns para o nosso trabalho, gente. Trabalhamos para salvar você de uma taxa. Aí o Lula faz merda, aí vai lá o Trump e taxa o Brasil em 50%. Aí esses caras, não, vamos surfar essa. Aí, ó... Nós trabalhamos aqui, ó, pra que taxasse o Brasil 50% em nome da liberdade de expressão, viu? Aplaudam a gente. Aí a galera fala, mano, aplauda o quê, velho? Primeiro que não foi por trabalho de vocês. Segundo que o fato de vocês comemorarem isso e o fato de vocês incentivarem mostra como vocês são perversos. Pegou mal. Não, veja. A gente só queria uma sançãozinha aqui contra o Alexandre de Moraes. Não era bem assim, né? Como é que a gente ia imaginar, né? Ué, você não é o brother do Trump? Troca uma ideia com ele então, mano. Fala pra ele tirar a tarifa. Você não tá aí, né? Ó, meu amigo Trump aqui, ó, você não tá my friend Eduardo Bolsonaro, você não tá aí com o Trump, seu amigão, seu brotherzão? Fala pra ele tirar a tarifa então do Brasil. Sabe por que não vai tirar? Porque isso tem muito mais a ver com o BRICS do que com o trabalho de vocês. E o trabalho de vocês tem muito mais a ver com oportunismo, com busca de protagonismo, com surfar ondas, do que de fato entregar um resultado sério pro Brasil. Vamos lá. Trump impôs um tarifaço, né, de 50% sobre produtos brasileiros exportados para lá, o que abriu uma grave crise diplomática entre os dois países. Eduardo Figueiredo, no entanto, reconheceram que a medida foi apresentada a eles e por representantes dos Estados Unidos. Quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro, e nós demos a nossa opinião. Nossa opinião, esta medida não era melhor a ser aplicada naquele momento. Tá bom. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura, disse Paulo Figueiredo ao lado de Eduardo Bolsonaro nesta segunda-feira no podcast Inteligência Limitada, né? Foram lá no Vilela tentar se justificar, né? Que, aliás, eu vou contar um bastidor pra vocês aqui, tá? O Vilela tentou debate, pra não ficar uma coisa unilateral, não ficar uma coisa tipo, estamos trazendo os caras aqui, né? Só pra eles se justificarem, vamos tentar o debate aqui. E eles não aceitaram, né? Principalmente o Eduardo Bolsonaro, que é um frouxo. O deputado completou, disse que a gente não imaginou que no início fosse decretada a tarifa. Mas como o Paulo bem falou, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, não temos o poder... Agora vocês são só brasileiros... cara, pelo amor de Deus, velho.
né? Olha a carinha dele aí, ó. Põe na tela. Eduardo Bolsonaro muda o tom e diz que não trabalhou por tarifaço anunciado por... Nós vamos ver isso, nós vamos ver os vídeos dele. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mudou o tom sobre taxação imposta pelos Estados Unidos ao dizer que sempre trabalhou para sanções individuais contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas que Donald Trump teria optado pelo tarifaço por conta própria. O comentário foi feito por ele em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, exibida nesta segunda-feira. Há 3 semanas, no entanto, o parlamentar afirmou que o anúncio feito pelo presidente americano apenas confirmou o sucesso na transmissão daquilo que vinham apresentando. E tem 2 vídeos aqui pra gente reagir do Eduardo Bolsonaro. E mais uma vez, você que é otário, você que é burro, você que ainda acredita que Eduardo Bolsonaro está trabalhando por você, você que ainda é patriotário, que vai arrancar dinheiro do seu bolso pra dar pix, pra ele receber 2 milhões de reais de presente do papai pra passar umas férias nos Estados Unidos, né? Aí, pra ele ser o deputado federal home office lá dos Estados Unidos, você que é trouxa, você ainda vai acreditar nesse cara? Vamos ver o vídeo dele próprio, vamos ver, são 2, tá? São 2, vamos ver o primeiro aqui, ó, vai lá. Por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o que? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil por um motivo de... Obrigado, Eduardo. Obrigado, viu? Da mesma forma que os petistas, os pissolistas foram, né, na semana passada na Paulista. Obrigado, governo Lula! Obrigado pelo IOF, eu quero pagar mais imposto, meu! Ora, tira dinheiro do meu bolso, meu, tamo junto aí. Você que é bolsonarista, você é burro. O Eduardo Bolsonaro, meu, Estados Unidos jogou uma bomba atômica, meu, no Brasil. Obrigado, Eduardo! Põe mais tarifa que tá pouco. Obrigado, Eduardo. Vamos ferrar a economia toda mesmo. É isso aí, meu. Hã? Quem é que tá agora? Primeiro a guerra contra o Alexandre de Moraes. A economia a gente vê depois. Quem é que tá assim agora, hein? Hein? Vamos lá, olha o outro. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com a autoridade do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A decisão do presidente Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos. Recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um estabelecimento político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita. Restam 3 semanas para evitar um desastre. O cara deu até apelidinho pra tarifa. Ai, Trump, eu vou pôr um apelidinho Tarifa Moraes. Que legal. Ó, vocês não querem tarifa? Deem anistia pro meu papai, hein? Congresso, anistia pro meu papai, hein? Senão, a Tarifa Moraes vai cantar na cabeça do establishment. Só que não é o establishment que vai pagar a tarifa. Sabe quantos centavos vão sair do bolso do Alexandre de Moraes pra pagar essa tarifa? Sabe quanto ele vai ter que abrir a carteira pra pagar? 0! Sabe quem é que vai pagar? Você, ô burro! Você vai pagar mais! E você tá agradecendo. Então, nós vivemos num país onde é um mar de insensatez. Você tem um oceano de pessoas comemorando o IOF do governo Lula, e você tem um mar de pessoas comemorando tarifa do Trump através da articulação do grande patriota Eduardo Bolsonaro. Meu Deus do céu, cara!
É muita vontade de ser escravo. É muita vontade de ser mulher de malandro. Quanto mais bate, mais se apaixona. Puta que pariu, meu.